O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, diz que o caso das Americanas é gravíssimo. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou uma audiência pública sobre o tema. Fundada em 1929, as lojas Americanas geram em torno de 40 mil empregos e faturavam anualmente 40 bilhões de reais. Em janeiro, a varejista anunciou inconsistências contábeis e depois entrou com pedido de recuperação judicial. O executivo que estava à frente da empresa e que ficou 9 dias no comando, disse que se deparou com dívidas bancárias que não apareciam nos balanços. A dívida bancária da empresa, que no terceiro trimestre era 19 bilhões de reais, o número que eu vi nessa apresentação era um número de 15,9, a dívida bancária dessa empresa se torna 35, 36 bilhões de reais, com um patrimônio líquido de 16, e a partir daquele momento eu tenho absoluta consciência de que a empresa tinha uma estrutura patrimonial de insolvência. O atual presidente explicou que, por ser uma empresa de capital aberto, muitas informações não poderiam ser expostas, mas que após a recuperação judicial, a empresa apresentou uma proposta para pagar os credores e priorizou o pagamento de dívidas trabalhistas e dos credores de micro e pequenas empresas. Tudo que tem sido feito é para fazer com que essa empresa, pagadora de impostos, geradora de primeiros empregos para vários brasileiros, geradora de 40 mil empregos diretos, geradora de mais centenas de milhares de empregos indiretos, continue operando. O meu catálogo de reestruturador seria muito mais difícil se não houvesse esse aporte na partida. O plano que foi apresentado, ele só foi possível por causa daquele primeiro bloco que eu mencionei, que são 12 bilhões de reais de novo dinheiro. Esse credor, que tem uma empresa de logística a serviço das Americanas, tinha mais de 90% do seu faturamento ligado à varejista. A empresa desestruturou. No mês seguinte, as minhas filiais todas ficaram sem carga, sem movimento, sem funcionário, até mobiliado nós foram saqueados, né? E ficamos sem condição nenhuma de controlar. Isso causou 3 meses depois um infarto para mim, e o meu sócio da área administrativa e financeira, ele está com síndrome de pânico, tentou suicídio algumas vezes. Entre os senadores sobraram críticas à empresa Price, responsável pela auditoria das lojas Americanas e que não enviou representante para a audiência pública, e também aos acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Quero registrar essa negação de comparecer da empresa Price, certamente fazendo um juízo de valor, se auditava e levou a um prejuízo, a um rombo de 48 bilhões e teve fraude. A Price está envolvida na fraude. O que me causa estranheza, seu Leonardo, é que os acionistas majoritários, que era referência para o brasileiro, para todos nós, principalmente empresários de prosperidade, pessoas empreendedoras, que foi investindo aí no mundo inteiro, que virou livro, que virou tudo isso, não colocou a mão no bolso nesse momento em que muitos estão aí agonizando, alguns tentando suicídio, para aportar o recurso na empresa e dizer, olha, vocês fiquem calmos, não vamos demitir ninguém. O presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão que fiscaliza empresas de capital aberto e que tem ações na Bolsa de Valores, explicou que foi montada uma força-tarefa em cooperação com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e com a Advocacia Geral da União. Ele informou que já foram instaurados 12 processos administrativos e 2 inquéritos administrativos sobre o caso. Esse caso ele é gravíssimo, mas, aparentemente, o que a gente está observando é que essas relações de freios e contrapesos falharam. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Precisamos conduzir investigações, apurações e identificar todas as irregularidades praticadas.